Olá, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e hoje eu vim aqui contar pra vocês um testemunho de algo que ocorreu na minha vida há alguns anos atrás. Eu senti no coração muito forte hoje de vir contar aqui pra vocês esse testemunho. O que acontece então? Sem delongas, vamos lá pro assunto, né? Dia 15 de novembro de 2020, se não tô enganada, eu resolvi, peguei férias, 15 dias de férias e fui visitar minha família no interior, cerca de 400 quilômetros daqui da minha casa. Como só eu peguei férias aqui na minha casa, então eu fui para essa viagem sozinha. E então preparei minhas coisas, eu acredito que era em torno de 3 horas eu saí de casa. Era verão, né? Então, pra mim tava tranquilo viajar, ainda chegaria lá no início da noite, né? Nos meus cálculos. Então, fui. Eu sou uma pessoa que quando eu viajo, eu não gosto de ficar parando em muitos lugares. Eu gosto, assim, de chegar o mais rápido possível, né? Então, eu evito paradas na estrada, até porque como eu tava sozinha, eu acho meio que perigoso ficar parando em alguns lugares, né? Às vezes pode alguém perceber que eu tô sozinha, enfim. Cerca de 300 quilômetros saindo aqui da minha casa, eu comecei a sentir uma forte dor no meu braço, no braço esquerdo. Uma dor assim que cada vez foi ficando mais insuportável. E aí, a ponto de eu não conseguir mais ali segurar as duas mãos no volante, né? Tinha que deixar esse braço aqui, tipo, em repouso aqui no meu colo e segurar o volante apenas com uma mão. Então chegou um ponto que eu não aguentava mais. E aí eu pensei, não, sou obrigada a parar o carro, dar uma esticada, né? Dar uma alongada. E também eu sempre tenho muito óleos essenciais na bolsa. E eu lembrei que eu tinha um óleo essencial de copaíba. E eu pensei, eu passo um óleo de copaíba aqui no ombro. E, né, porque ele é um anti-inflamatório e vai me ajudar também a reduzir a dor e terminar essa viagem, né? Faltava ali cerca de 100 quilômetros ainda pra eu chegar no meu destino. Então, gente, fui obrigada a parar o carro. E assim também, uma coisa que eu não contei é que quando eu viajo, principalmente sozinha, eu sempre gosto de colocar um louvor e sempre vou conversando com Deus, né? E ali no carro sozinha eu posso falar com Deus abertamente, posso falar, né? Não só às vezes pensar, eu posso falar. Então eu gosto muito de viajar sozinha, dirigir e tal. E sempre quando eu tô dirigindo eu tô falando com Deus. É um dos momentos que eu aproveito, né? Então, quando eu parei o carro, saí do carro, aí avistei um posto da autopista, né? Era uma estrada pedagiada. É um lugar seguro pra parar, né? Então parei o carro ali e preparei minhas coisas pra sair do carro. Que eu saio do carro, eu peguei ali o meu celular, né? Que tava ali no console do carro, muito próximo à marcha, né? Aquele meu carro na época era um carro manual. E a hora, gente, que eu saí do carro, que eu olhei assim de relance pra dentro do carro, eu vi algo marrom no console do carro, onde estava o meu celular. Só que assim, aí me deu, sabe, corre assim 1000 pensamentos em milésimos de segundo. Na hora assim eu pensei assim, uma folha. Mas eu pensei assim rapidamente, não é uma folha. Eu estava com a janela fechada, como é que entrar uma folha dentro do carro? E aí eu lembro que é como assim, porque quando acontece essas coisas, parece que alguns acostumamentos ficam tão registrados na nossa mente, no nosso subconsciente, que tu lembra tudo meio que em câmera lenta, né? E aí eu lembro que foi como se eu desse tipo um zoom assim, sabe, dos meus olhos naquele objeto. E aí, minha gente, é que eu vejo um filhote de jararaca, tá, gente? Uma cobra peçonhenta. Ali, enrolada, dormindo, embaixo do meu celular, onde estava o meu celular. Eu não sei explicar pra vocês o que passou muito na minha cabeça, só pensei assim, eu tenho que tirar esse bicho daí. E daí na hora eu pensei, se eu tirar, é perigoso eu tirar, mexer nela e tirar e ela cair,
né? E ela foi pra baixo do banco, entrar ali pro local do motor, e aí eu não vou conseguir mais tirar ela. E faltava ainda, né? 100 km pra minha viagem, eu tava sozinha. E aí, como eu parei no posto pista, o que eu pensei? Eu vou pedir ajuda, né? Corri lá pros bombeiros. E quando eu cheguei lá, eu só disse assim, ai, me ajuda, eu tô com uma cobra no carro. Aí eu só lembro que o bombeiro, ele falou pra mim assim, tem alguém passando mal? Eu falei assim, não, eu tô com uma cobra dentro do carro. Ele, não, pode ser. Aí ele veio comigo, nisso eu já virei as costas e corri pro carro de novo, ele veio comigo. E ele chegou lá e realmente é uma cobra. E eu falei assim, pelo amor de Deus, né, me ajuda a tirar esse animal daqui. E aí eles me ajudaram, né, foram atrás de material, eu não tinha material próprio pra pegar uma serpente ali, né, também ela era pequena, era um filhote. E eu vou deixar imagens aqui no vídeo. E aí conseguiram lá, acho que um pedaço de madeira, um galho de árvore, e foram tirando ela dali, né. E tiraram dali, ela dentro do carro, graças a Deus, né. Sou muito grata a eles, nunca vou esquecer desse dia e como foi essencial ter esse apoio ali onde eu tava, né? Mas, enfim, tiraram a cobra do carro. E aí eu me pergunto também, né? Primeira pergunta, após tirar a cobra dali, será que não tem mais cobra dentro do carro? Como que essa cobra veio parar aqui? Confesso pra vocês que até hoje eu não tenho muita certeza de como ela foi parar aí, mas é claro que eu tenho uma teoria que é a mais provável, né, de ter acontecido. A minha mãe, ela tinha pedido para ela levar algumas mudas de algumas plantas que tinham aqui na minha casa. E um dia antes dessa viagem eu fui lá colher essas mudas, né? E aí eu tirei, deixei elas na parte de externa da minha casa, para que no outro dia eu colocasse num recipiente para poder levar. Como era uma mudinha já de palmeira grande, grandinha não, mais ou menos assim, não podia quebrar, não podia dobrar, enfim. Eu coloquei numa sacola dessas de loja, sabe, de papel. Coloquei ela ali e coloquei atrás do banco do carona. E eu acredito que talvez ela estava ali. Enquanto eu comecei a andar o carro, a trepidação do carro, ela saiu, né, do local. Pode ter sido isso, pode ser que ela tenha entrado antes. O lugar que eu moro aqui é um lugar, assim, que é próximo, meio que uma mata, né? Apesar que cobra pessoalmente aqui raríssimas vezes que eu vi. Né? Acredito que essa até foi a primeira. Enfim. Mas, assim, eu quero contar pra vocês, teve um momento dessa viagem que na hora não fez sentido, só depois, né? Que eu tava aquele dia com muita atacada da rinite, né? Eu tenho alergia a certas determinadas coisas, assim, e às vezes acabo ingerindo, enfim, acabo cuidando, né? Às vezes acaba atacando essa rinite. E aquele dia eu tava muito atacada, então eu tava sem lencinho aqui em casa, e aí eu pensei assim, bom, eu vou pegar um pedaço de papel higiênico, para que se no caminho, né, meu nariz começar a escorrer, eu tenho ali como, né, um auxílio, né, desse papel. E então eu lembro de ter pego, assim, um pedaço de papel, né, enrolei, assim, fiz um rolinho e coloquei na porta do carro, caso eu precisasse. Em um momento da viagem, eu lembro de ter pego isso e coloquei no console do carro. Ali onde estava a cobra, dormindo. E aí, em determinado momento, começou a escorrer meu nariz e eu fui pegar aquele lenço. Quando eu peguei o lenço do papel, eu lembro que eu fiz assim e eu pensei assim na hora, nossa, mas eu exagerei. Eu exagerei na quantidade de papel higiênico. Peguei ali, limpei o nariz, como, né, tava ali, tava sujo, suei o nariz, né, tava sujo, coloquei do lado da porta, porque aí eu pensei, quando eu parar o carro, eu pego aqui e jogo no lixo, né. Depois, fez sentido? Quando eu peguei o papel que eu coloquei ali, eu já estava pegando ela ali embaixo. E vocês vejam, eu cheguei a tocar na cobra, né? Eu tenho essa lembrança e essa sensação muito viva na minha mente. E ela não me picou. Então, gente, o que eu quero contar pra vocês o testemunho é o seguinte, porque logo em sequência me veio a palavra de Deus
Até anotei aqui para poder falar para vocês, que é um versículo que eu queria muito falar para vocês, que eu oro muito, sempre peço isso para Deus, tá? Sempre peço isso para Deus, que fala assim, é um versículo que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e livra-os, né? Salmo 34, versículo 7. E após também isso, esse acontecimento, me veio muito forte a palavra de Marcos capítulo 16, versículo 17, que diz assim: e estes sinais acompanharão os que confiarem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, não serão afetados se pegarem serpentes ou beberem veneno, e curarão doentes impondo a mão sobre eles. Bom, então, são dois versículos assim, que falam muito ao meu coração, principalmente quando eu lembro desse dia, porque esse mesmo de Marcos tá: e se pegarem serpentes ou beberem veneno, não serão afetados. Então isso é muito óbvio pra mim, sabe? O cuidado de Deus. E logo eu entendi que eu não estava beijando sozinha. Deus estava ali comigo. O nosso Senhor Yeshua, nosso Senhor Jesus estava ali comigo o tempo todo. Então, gente, confie em Deus. Orem a Deus. Deus livra vocês de todo perigo. Basta confiar em Deus. Eu tive diversos testemunhos na minha vida. Outra hora eu vou contar um outro testemunho que também me lembra lá de Isaías, capítulo 43, que diz assim, ó: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Enfim, como eu disse, tem um spoiler aí de um outro testemunho que eu vou contar pra vocês uma outra hora, que eu senti no meu coração. Mas assim, gente, esse testemunho, essas coisas que a gente passa na nossa vida, não são para a nossa glória. São para glorificar aquele que nos livra, tá? Então, assim, senti no coração de vir aqui contar hoje pra vocês essa experiência que eu tive. Graças a Deus, né, daí tive o apoio ali dos bombeiros, eles tiraram lá a cobra do carro, eu consegui finalizar a minha viagem, é claro que com muito medo, pensando, será que tem mais cobra dentro desse carro? Eu tava sozinha, tava anoitecendo. Daí puxa ela para os nossos carros, né? Mas assim, gente, uma coisa assim, foi assim um livramento que eu penso assim, ó, se ela tivesse me picado, poderia ter considerado pior. Mas eu acredito que se eu tivesse visto a cobra chegando próximo a mim, porque eu lembro de determinado momento que eu olhei para esse lugar e ela não estava ali. Ou seja, essa cobra ela estava andando dentro do carro. E eu, como estava ali focada muito na estrada, não percebi. E acredito que Deus não permitiu que eu visse, porque se eu tivesse visto com o carro em movimento, a única coisa que eu consigo imaginar é eu me assustando, poderia ter causado um acidente, sofrido um acidente, né? Até mesmo talvez puxado o volante, enfim, nossa, enfim, dezenas de coisas. Mas Deus não permitiu nem que eu visse. Deus estava ali comigo, me guardando o tempo todo. Então, assim, esse é um testemunho, assim, muito tremendo. Como eu disse, talvez se ela tivesse me picado, talvez eu teria continuado viva, mas o pior seria ter visto esse animal se eu tivesse, quando eu estava dirigindo, né? Eu não sei como eu reagiria nesse momento. Enfim, mas isso é só mais uma prova que Deus, Ele cuida, Ele livra-nos de todo o mal. Então, assim, confie em Deus, ore a Deus, peça sempre proteção, tá? Eu sempre oro, esse último versículo que eu falei também ali de Salmos, né? Que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor. Então, essa foi uma oração que eu aprendi há muitos anos, logo que eu me converti, e eu sempre faço ela, né?
E passei muitos momentos sozinha, muitos momentos em perigo, mas nunca deixei que o medo tomasse conta de mim, porque eu sempre tive consciência que Deus estaria comigo, ok? Então, se você já passou por um testemunho parecido, comenta aqui nos comentários, me conte também, eu adoro saber dessas histórias. Como eu disse, não é para a nossa glória, mas esse testemunho a gente tem que contar para a glória daquele que nos livra, que nos protege, ok? Um beijo